Agora são 9 horas em ponto. Como nós havíamos informado nas manchetes do programa de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nova Era o secretário de Estado da Inovação, Alex Canziani. Hoje ele cumpre a agenda em Borrasópolis porque nós estamos recebendo ao longo dessa semana a Carreta da Inovação. E justamente para falar sobre isso, sobre a agenda das últimas semanas, o Alex Canziani que tem trabalhado bastante com essa Carreta da Inovação também, visitando os municípios do estado. Aliás, a gente vive um momento de transição, de avanço nas tecnologias, essa questão da inteligência artificial também, como isso tem se integrado nas empresas, na gestão pública, e uma das missões do governo do Paraná, diante desse avanço tecnológico, é mostrar essas inovações, como isso pode ser integrado no dia a dia de todos, né, dos estudantes principalmente, provocando essa curiosidade tecnológica de como funciona, como isso pode transformar as profissões. É uma missão, inclusive, que o secretário tem cumprido com muito prazer, né? Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, secretário. Bom dia, nossos queridos amigos da Nova Era, uma alegria muito grande poder estar aqui na cidade de Borrasópolis e muito especialmente na Nova Era, né? A minha vida política toda sempre teve uma conexão muito grande aqui com a Nova Era, pelo espaço, pela importância, pela grande audiência que tem a Nova Era. Você fala com a Nova Era, você fala com todo o Vale do Ivaí, você fala com boa parte do estado do Paraná. Então, parabéns aí ao Di, parabéns a toda a equipe, o Gustavo, parabéns a vocês e dizendo a nossa alegria de poder estar aqui e falando do trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o governador Ratinho Júnior, né? O governador nos deu essa missão e aí, como você comentava, eu com muito prazer, né? Eu até comento o seguinte, olha, eu faço o que eu gosto, eu faço com muita dedicação e o melhor, eu ganho para isso ainda, não é de graça, né? Então, quer coisa melhor do que isso? Né, você ter o privilégio de poder compor a equipe do governador Ratinho, de você poder percorrer o estado do Paraná, viabilizando uma pauta que é fundamental, né, que é a questão da modernização, da inovação. Né, e a inovação hoje, às vezes o nosso querido ouvinte que está nos acompanhando, ele fala, não, mas inovação, isso aí não é para mim, não, isso é para os outros, isso aí é para o futuro. A inovação é para já. A inovação é para todo mundo. Veja a Nova Era, por exemplo. Se ela tivesse ficado do mesmo jeito que ela era há 20 anos atrás, quando nós começamos, será que ela seria hoje, continuaria a ter a importância que ela tem hoje? Né? Será que se a gente, enquanto radialista, enquanto a gente profissional, se a gente não tivesse computadores aqui, ó, eu estou vendo o nosso operador aí com telas, com não sei o quê, tudo informatizado, né? Será que tivesse ficado na época que era teria hoje a mesma importância? Claro que não. Ou seja, a inovação tem que fazer parte de todos, todas as pessoas têm que inovar. Ou você inova ou você está fora. Isso se você é um professor, se você é um advogado, se você é um comerciante, né, como o Gaspar era aqui, hoje está lá em Ivaiporã, como em todas as áreas. E o aluno precisa, o poder público precisa inovar também. E é isso que nós estamos procurando. Com a carreta, por exemplo, é dar um choque do que pode fazer inovação. Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, mas inovação é para grandes cidades, é para Londrina, é para Maringá, é para São Paulo, Curitiba, São Paulo, né? Mas por que não para Borrasópolis? O que nós podemos trazer de inovação para a cidade? Quais são as principais atividades que nós temos aqui, Berimbau? Que se você trouxer inovação, se você trouxer ciência e tecnologia, você consegue ampliar, você consegue gerar mais oportunidades. Então, a ideia da carreta é exatamente poder mostrar isso, mostrar para os alunos, mostrar para a sociedade como um todo o impacto que pode ter a inovação. Mas mais do que isso, não adianta a gente chegar aqui, trazer a carreta, né, atendendo uma solicitação dos próprios nossos vereadores do Avante aqui, do Gustavo, do Castilho, do Ney, mas também chegar e simplesmente ir embora a carreta e acabou. Ah, foi legal, foi tudo, mas e qual que é o próximo passo? E aí vai vir um grande projeto que nós estamos trabalhando, que é chamado projeto, que é o Pacto da Inovação, o próprio prefeito Didi já assinou conosco. O Pacto da Inovação, ele tem duas trilhas principais, duas áreas principais que nós vamos trabalhar. Primeiro é com relação à legislação. Ora, será que o município, e isso nós vamos fazer nos 399, só não vamos fazer se não quiser, dos 399 cidades do Paraná, será que o município tem a lei de inovação? Será que ele tem o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação? Será que ele tem o fundo municipal?
porque com isso a gente pode passar direto dinheiro da secretaria para o município. Então essa é uma base legal importante que nós vamos fazer. Agora, fora isso, nós temos a questão da educação. Para a gente criar a cultura da inovação, e nós vamos fazer aqui em Borrasópolis, nós queremos fazer em todos os lugares, tem que ser através da educação. E nós estamos com um projeto chamado Criação, que é exatamente toda a trilha da cultura da inovação que nós vamos levar. E eu não sei se vocês viram, que nós recebemos 12 mil celulares, por sinal chegaram ontem à noite lá em Curitiba, 12 mil celulares que a Receita Federal está nos doando, já nos doou, por sinal, para que a gente possa trazer esses celulares para, inclusive, Borrasópolis, para que a gente tenha o quê? O início desse projeto através da educação, que nós vamos começar com os 4º e 5º anos aqui do município de Borrasópolis, para a gente começar essa grande transformação que nós queremos fazer aqui em Borrasópolis, no Vale do Ivaí, em todo o Paraná. Secretário, a gente sempre teve no Paraná essa tradição de formar ótimos talentos, até nessa área de tecnologia também, né? Agora isso sendo aprimorado. Mas o que a gente via nos últimos anos, uma dificuldade do nosso estado de segurar os talentos que eram formados aqui. Então, muitas vezes iam para polos industriais, como Manaus, ou às vezes até para São Paulo, por exemplo. O governo também tem tido essa atenção para reter, até às vezes com parcerias com empresas, com as universidades, para segurar os talentos aqui mesmo, né? Olha, você levantou uma questão fundamental, né? Muitas vezes você forma o talento, e nós temos que formar talentos, mas também qual que é a preocupação dos próprios prefeitos, dos pais, né? Quer dizer, será que meu filho vai ter que sair da cidade para ter uma oportunidade? E é isso que nós estamos buscando, quer dizer, formar talento sim, e o Paraná tem um belo trabalho. Por sinal, eu quero parabenizar Borrasópolis. Nós tivemos aí, nós vamos ter, acho que provavelmente, vai ser no dia 8 de... Cadê o Atila não está aqui? No dia 8 de maio nós vamos ter uma comemoração lá em Curitiba, porque nós tivemos a Olimpíada de Ciência, Tecnologia e Inovação. E alunos de Borrasópolis deram um show aqui. Tá? E nós vamos levar lá para Curitiba para poder fazer uma comemoração, para entregar as medalhas que receberam das Olimpíadas. Né? E é isso que nós queremos. Nós não queremos que esses alunos tenham que sair daqui para buscar oportunidades. Nós queremos que o talento possa ficar aqui, que ele possa ter uma condição, que ele possa ter uma startup aqui, que é uma empresa com base tecnológica para poder buscar uma solução e essa solução possa atender não só a Borrasópolis, o Paraná, o Brasil e o mundo. Então, esse é o trabalho que nós queremos fazer para que a gente possa reter talentos, para que a gente possa formar muito, e o Paraná está trabalhando fortemente nisso, até porque o Paraná tem a melhor educação do Brasil, mas que a gente possa também fazer com que esses talentos possam ficar aqui e possam gerar mais oportunidades. O deputado já fez muito pela educação aqui da região Vale do Ivaí, quantos investimentos, né? Como deputado, a gente até na força da expressão aqui continua dizendo o deputado Alex Canziani. Então é um trabalho muito importante já na área da educação. Depois nós tivemos a Heloísa, que é filha do ex-deputado Alex Canziani, do secretário, que também segue essa linha da educação. Então, estar nessa pasta hoje é uma oportunidade também de valorizar a educação, de tudo que ela pode transformar, né? Olha, Berimbau, você falou uma coisa fundamental, né? A minha história, né, foi muito ligada à questão da educação, né? Várias ações que nós fizemos aqui, inclusive no Vale do Ivaí, e por sinal nós estamos muito próximos de poder começar a construção do campus, né? Olha, há 10 anos atrás nós trouxemos o campus da Universidade Federal do Paraná para Jandaia do Sul. E agora o governador ajudando também, quer dizer, é uma obra do governo federal, mas o governo do Paraná está ajudando, e nós devemos ter nos próximos dias o início dessa grande construção, mais de 30 milhões de reais, que vai ser construído o campus, então. E esse campus não é para Jandaia, é para o Vale do Ivaí como um todo, é para o Paraná, para que a gente possa. E nós temos que fazer, sabe o quê? É aproximar esse campus aqui de Borrasópolis, aproximar de outras cidades do nosso Vale do Ivaí, perguntando o que nós precisamos aqui, qual a dor que nós temos aqui na cidade, que a universidade pode nos ajudar a viabilizar. Então, nós que trabalhamos ao longo de tantos anos na área da educação, a Luísa hoje também, com esse foco, né? A Luísa mandou um abraço, eu estava com ela hoje de manhã, mandou um abraço para todos vocês. Mas, através, e agora nessa pauta da inovação, da transformação digital, tem tudo a ver com a educação. Porque nós não podemos achar que nós vamos criar cultura. Por exemplo, o que nós queremos chegar no final aqui? É tendo um centro de inovação aqui na cidade. Que as pessoas possam.
Só que não adianta eu chegar, e seria mais fácil até, eu chego aqui, ó, dou dinheiro, vamos fazer uma inauguração, trazemos o governador aqui, inauguramos. Mas o que acontece depois? Se você não tiver a cultura da inovação, isso não vai acontecer. Isso não vai fazer com que as pessoas se apoderem, que as pessoas tenham pertencimento, prefeito Didi, né, que tenham o pertencimento desse espaço. Então, por isso que através da educação é que nós vamos construir essa trilha para que ao final a gente possa, se Deus quiser, até o início do ano que vem, inaugurar o nosso centro de inovação aqui na cidade de Boasópolis e que a gente possa ter grandes transformações aqui no nosso município. Tem pessoas que não visitaram ainda a carreta da inovação, mas tem percebido ela passando pela região e fica curioso. O que tem dentro dessa carreta? Fala um pouquinho sobre ela para a gente. Olha, essa carreta, na verdade, tem uma série de produtos que você pode mostrar que, através, por exemplo, uma impressora 3D. Né? E aí, o que ela está fazendo? Ela faz um chaveirinho, faz uma carreta, não sei o quê, mas é uma brincadeira ali. Sei. Mas ela pode ajudar o comércio, ela pode ajudar um artesão aqui da cidade que mexe com artesanato, ela pode ajudar um industrial. Hoje, muitas vezes, você precisa de uma peça e essa peça, até você mandar isso para São Paulo para poder desenvolver, essa peça vai poder ser feita aqui na cidade, dentro dessa, que pode ser feita na carreta, né? Mas qual que é a ideia, o Birimbau? Como eu estava dizendo, essa trilha, né, nós vamos começar no 4º e 5º anos, e a gente falava isso com os vereadores lá também, quando nós estivemos lá junto com eles. Nós vamos ter a trilha da educação, começa no 4º e 5º ano, depois vai para o 6º ao 9º, depois vai para o ensino médio, e a gente termina essa caminhada, prefeito Didi, com um centro de inovação aqui na cidade. E centro de inovação vai ser exatamente para que a gente possa atender a demanda, as dores, como a gente fala nessa questão dessa linguagem mais da inovação, as dores que a cidade tem, que os empresários têm, que os agricultores têm. E a pergunta é, como é que a tecnologia pode, como é que a inovação pode ajudar com que a gente produza mais, com que tenha mais produtividade, com que a gente possa crescer cada vez mais. Para você ter ideia, nós recebemos, segunda-feira, era feriado, mas eu estava lá em Londrina, com a delegação da JICA. O que é a JICA? A JICA é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. E eles estão fazendo um projeto aqui junto conosco, né, e nós estamos junto com a Fundação Araucária, colocando recursos nisso, né, o governo do Paraná, junto com o Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, para que a gente possa fazer o quê? Agricultura de precisão. O que é agricultura de precisão? Hoje, nós estamos antigamente dizia que o petróleo era o que mandava no mundo. Hoje, o que manda no mundo? Chama-se dados. Né? Por isso que essas plataformas, Facebook, Instagram, é tudo de graça, né? Eles vão dando de graça, porque eles querem pegar os seus dados. Porque com os seus dados, o que eles fazem? Eles conseguem identificar o teu perfil e ele vai passar para o empresário, olha, esse grupo de pessoas quer esse determinado produto. E aí quem paga para eles, a gente não paga nada para usar. A gente acha que não paga, né? Só que nós estamos dando bem mais precioso que são os dados. E aí os empresários que pagam para a Meta, pagam para Facebook, etc. Então, o Google e etc. Então, o que nós queremos? E a agricultura precisa usar os dados para poder ser o que mais produtivo. Ora, será que a quantidade de agrotóxicos que nós estamos colocando em uma determinada plantação é o ideal? Você vai e coloca tudo. Mas será que esse é o ideal? Ora, no meio da plantação você tem partes que precisam mais e partes que precisam menos. Como é que está sendo a produtividade em cada um desses negócios? Só que o grande produtor faz isso, Didi. Sim. Né? O grande produtor, porque ele tem dinheiro, ele tem tecnologia para fazer isso. Mas e o pequeno produtor? Como é que ele pode fazer isso? Então nós estamos nessa cooperação com a Embrapa, com a JICA, com o Ministério da Agricultura e o Governo do Paraná, para que a gente possa fazer uma plataforma para poder atender os pequenos produtores no estado do Paraná. Junto com as cooperativas, né, integrada inclusive é uma delas, depois acho que é o Cevale lá no oeste do estado, para que a gente possa então ter uma plataforma para poder ajudar os nossos produtores. E é isso que nós queremos fazer, aproveitar esse momento fantástico para o Paraná estar, né, o governador com uma aprovação fantástica pelas ações que ele vem fazendo, ações em prol do município, no asfalto, na creches, educação, todas as áreas, mas nós queremos também agregar valor, ou seja, nós queremos fazer, e o governador fala muito isso, de que o Paraná é o supermercado do mundo. Por quê? Porque nós não queremos vender o produto in natura.
né? Nós não queremos simplesmente pegar a commodity, a soja, o milho e vender para isso, para outros lugares. Nós queremos vender o pacote pronto, que aí você agrega valor, você traz mais emprego, você gera mais impostos, né? Você industrializar os produtos, é isso que vai fazer a grande diferença, né? Então esse é um trabalho que o Paraná está desenvolvendo com grande capacidade, né? Liderado pelo governador Ratinho Júnior, e eu fico muito feliz quando eu vejo aqui municípios parceiros com o governo, né? Que acreditam, né? Essa união do governo do estado com os municípios aqui. O Didi é amigo pessoal e o Di é amigo pessoal do próprio governador, tem porta aberta lá no Palácio, né? Os vereadores integrados também nesse projeto de poder ajudar, porque quando uma cidade você tem crise da Câmara contra, você perde muitas oportunidades, porque o recurso só chega se houver essa união, se houver aprovação. E eu vejo aqui o Didi, até pela experiência, o próprio Di aqui de tantos anos também, fazendo essa bela gestão aqui, transformando cada vez mais a nossa querida cidade de Borrasópolis. E o Alex já citou aqui o nome do prefeito Didi, que nos ajuda a fazer essa recepção aqui ao secretário de Estado, aqui nos estúdios da Rádio Nova Era. É sempre muito bom receber o secretário, né, Didi? Bom dia. Bom dia. É sempre bom o Alex, né, uma pessoa do bem, um deputado do bem, que nós temos hoje no nosso Brasil, no Paraná. E o Alex sempre foi um deputado que sempre olhou por Borrasópolis, né? E hoje ele, dentro dessa secretaria que ele está, podendo trazer essa carreta da inovação aqui para a nossa cidade, trazendo tecnologia para as nossas crianças, para o nosso povo de Borrasópolis, para a terceira idade, todos os setores. Isso é um trabalho assim, muito importante que o Alex vem fazendo em nível de Paraná, né? E aqui em Borrasópolis nós temos 3 vereadores aqui do Avante, que é o partido do Alex, onde que ele é o presidente estadual do partido aqui no Paraná. Então é uma pessoa assim que sempre Borrasópolis retribuiu também aquilo que o Alex faz pela nossa cidade. Quando o prefeito solicita, quando os vereadores solicitam, por exemplo, a carreira da inovação, significa que a gente quer avançar na educação, que a gente quer inovar, que a gente quer o que há de mais moderno na tecnologia, né, Didi? Com certeza, né? Isso daí ajuda muito na parte da inovação, a nossa Secretaria de Ação Social ali envolvida também, né? Então isso daí ajuda muito. E é um ganho muito grande para a educação, não só do nosso município, mas do Paraná. Eu vejo, Didi, nos últimos dias aí, tem sido uma correria, essas novidades ainda serão anunciadas, não só na inovação, mas em outros setores tem buscado muitos recursos, né? Isso, e a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala de recursos que a gente consegue. O Alex acabou de falar para nós aqui agora de montar aqui a sala da inovação aqui em Borrasópolis, né, Alex? E então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, mas eu estou vendo que o governador, os secretários do governo, as secretarias do governo, eles estão querendo ajudar os municípios. Que o município que tenham projetos, né, pode ter certeza que as secretarias estão liberando para os municípios recursos para que venha melhorar cada vez mais as cidades do Paraná e principalmente as menores, né? Ontem mesmo eu estive assinando lá da sinalização, né, viária que vai fazer aqui na nossa cidade, mas nós estivemos lá com o Guto Silva, né, liberando lá 4 milhões e 100 para calçadas padronizadas aqui na nossa cidade, padronizar todas as avenidas aqui, viu, Alex, da nossa cidade, reforma Capela Mortuária, Centro Cultura, os postos de saúde, a Vila Verde, Clínica da Mulher, uma prefeitura nova, então assim, pavimentação rural também. Pavimentação rural, se a gente conseguir fazer o projeto
O duro, Alex, é dinheiro para você fazer os projetos quando Dinheiro e tempo. é muito caro, dinheiro e tempo, que nós temos que correr, que nós temos um ano só, né, Alex? Exatamente. Olha, você sabe que o Didi falou um negócio, né? Primeiro, olha o volume de recursos que o Paraná está dando. O Paraná, para você ter ideia, ele chegou no governo, o governador chegou, acho que no ano passado, dizendo o seguinte, ó, nós vamos pegar todas as cidades com até, acho que 20 mil habitantes, nós vamos fazer com que todas as cidades tenham 100% de asfalto, 100% de LED, 100% de calçadas. E agora ele aumentou para 50 mil habitantes. Todas as cidades com 50 mil habitantes vão ter 100%. Isso é um ganho de qualidade de vida fantástico, né, Muito Didi? dinheiro, né, Alex? Muito dinheiro. Tá com dinheiro. Porque o governador, exatamente. Ontem saiu uma matéria, inclusive, a melhor gestão fiscal do Brasil chama-se Paraná. Sim. E é por isso que sobra. Né? Por isso que, você vê o seguinte, o que aconteceu? E eu não tenho nada contra o Lula, tá? Mas o que aconteceu no governo Lula? O Lula entrou e começou a gastar. Fez um monte de... Tá? E agora está com uma situação complicada fiscal. O Paraná, pelo contrário, o Paraná entrou, o Ratinho fazendo uma série de medidas para poder economizar recursos, para poder ter recursos, e hoje o Paraná tem recursos sobrando. Tem dinheiro para investir, só que depende do quê? Projeto. Exatamente. Então, e aí eu não sei se você conhece o Projetec. Você conhece o Projetec? Eu conheço, até eu já procurei o Projetec. Isso. A única complicação que eu achei lá, o Alex, é que o Projetex, na realidade, são universidades Isso. né, Desenvolve os projetos. que desenvolvem os projetos. E há uma morosidade assim, muito grande também. Aham. Então, assim, eu já tive Você conversando. procurou, por exemplo, a Universidade Tecnológica ou não? Lá de Apucarana? Eu, na realidade, Então. não. Foi só por telefone. Tá. Porque lá eles não estão no Projetec, mas eu acho que às vezes pode ser um caminho também para a gente poder atender essas demandas, porque eles têm um pessoal lá, inclusive trabalhando com BIM, né, que o próprio Estado também trabalha com esse BIM, que é a nova tecnologia. Quer dizer, você faz o projeto todo ele integrado, é uma coisa muito mais avançada. Né? Então, se você quiser, inclusive, eu posso conectar você lá com Mas, eles. com certeza. Eu acho que ver que tipo de obra você está precisando para a gente poder. E é isso, né, o Benimbal? Os projetos, viu, Alex? Os projetos, eu estou com 25 projetos prontos. Temos os projetos arquitetônicos também da prefeitura. Eu estou tendo dificuldade que para você fazer a parte elétrica e o hidráulico, os complementares, tanto desse daí quanto do pátio de máquina, que você precisa ali do elétrico, você precisa do hidráulico, que isso aí eu não tenho funcionário para fazer isso. Um projeto só é 40, 50 mil. Tá. Vamos trabalhar nisso aí. Eu vou sair com mais uma demanda aqui, ó, com muita alegria da nossa querida cidade aqui de Boasópolis. Estamos falando em tecnologia, em inovação, e eu vou fazer só mais uma pergunta aqui, que ela acaba criando uma certa polêmica. A gente fala em inteligência artificial e nós falamos em celulares, essa questão de celulares em salas de aula. Né? A gente está falando em tecnologia, mas de repente a gente tem que moldar essa tecnologia. O que a gente pode dizer sobre esses dois temas? Olha aí, Brimbal, boa pergunta. Pô, Alex, mas estão proibindo. Primeiro, você é contra ou a favor proibir o celular nas escolas? Eu sou favorável. Pode perguntar. Eu sou favorável a proibir. Tanto é que nós já temos relatos do que está melhorando a convivência dos alunos. Os alunos chegavam no recreio hoje e ficavam só no celular. Quer dizer, não tinha mais aquela interação, não tinha mais ficar correndo no pátio, ficar correndo, que isso é tão importante. A tecnologia estava dispersando o aluno. Exatamente. O aluno fica completamente conectado e acaba não interagindo. Ele fala com você aqui, mas pelo WhatsApp. Né? Então, na verdade, eu sou francamente favorável a tirar os celulares da escola. Ué, mas como é que vocês vão dar celulares agora? Exatamente, mas não é no horário escolar. Nós vamos fazer no contraturno, tá? Que nós queremos pegar primeiro os alunos do 4º e 5º ano e nós vamos usar o celular para fazer o quê? Trazer um programa que isso vem lá dos Estados Unidos, de uma universidade chamada Massachusetts International Massachusetts International Technology, que é o MIT, que é uma das universidades mais famosas do mundo. É um programa chamado Octo Studio, que nós vamos colocar nos celulares para que as crianças façam, sabe o quê? Jogando, eles vão estar aprendendo matemática, aprendendo a computação,
aprendendo lógica, e isso é muito importante, independente se ele vai estar trabalhando ou não na área da tecnologia, se ele for médico, isso vai ajudar na vida profissional dele, se ele for um professor, se ele for qualquer coisa. Tá? Então, na verdade, nós queremos usar o celular, sim, no contraturno, e para poder desenvolver essas. Vai ser um celular fechado para atender essa demanda que nós temos. Tá? E a questão da inteligência artificial. Por sinal, com muita alegria, a Luísa foi nomeada pelo presidente Hugo Mota como presidente da comissão comissão especial voltada para atender, para trabalhar sobre a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial vai dominar cada vez mais. Só que nós temos que ter uma regulação para isso. Até quanto pode ir a inteligência artificial? Né? Se eu pegar para os ouvintes lá, você usa a inteligência artificial? Acho que boa parte, não sei se vai dizer que... Não sei se aqui quantas pessoas usam inteligência artificial. Ou nós vamos usar ou nós vamos ficar fora, gente. Muitos nem sabem o que é ainda. Exatamente. Só que nós temos que fazer, e a própria carreta também traz isso, também ensinamentos com relação à inteligência artificial. O comerciante precisa usar, né? O prefeito precisa usar, os vereadores para poder fazer isso, para poder buscar informações, para poder sugerir. Olha, eu quero fazer um centro aqui voltado para isso. Onde é que estão as melhores experiências? E a inteligência vai dizer, olha, lá em Minas Gerais foi feita uma experiência exitosa, o governo federal tem recursos para isso também. Quer dizer, então nós temos que usar a inteligência artificial. Tem um pensador que diz o seguinte, Benimbal, que nós não vamos perder o emprego para a inteligência artificial. Nós vamos perder o emprego, sabe para quem? Para uma pessoa que saiba usar a inteligência artificial. Ou seja, ou nós usamos ou nós vamos ficar fora. E é uma transformação, e o pior, que isso é o início do que vai acontecer. Goste ou não, isso vai acontecer. Então, a Luísa hoje é presidente da comissão que vai estudar isso, que vai fazer esse projeto, né, para poder ter uma lei, para poder regulamentar essa questão da inteligência artificial, mas nós queremos que os municípios usem isso também. Os municípios, as prefeituras, né, inclusive, nós fizemos e devemos assinar, acho que a semana que vem agora, o contrato com uma instituição chamada Parque Tecnológico de São José dos Campos, por causa de um hub de GovTech. O que é hub de GovTech? Hub é um espaço, né? De GovTech, que são soluções para governo. Nós vamos ter soluções para poder atender o governo do Estado, tá? Mas nós queremos ter soluções para atender os governos municipais também. Como é que nós podemos aproximar os cidadãos do governo, como é que nós podemos ter soluções mais rápidas, como é que os governos municipais podem usar a inteligência artificial, como é que nós podemos fazer com que a máquina seja mais rápida para poder atender às necessidades dos nossos municípios. Secretário, não quero atrasar a sua agenda, eu sei que ainda vai para Rolândia, não sei se passa para mais algum outro município aqui da região. Desde estar acompanhando aqui do Gaspar, né, que é assessor parlamentar, quanto tempo, né, faz um trabalho importantíssimo. Esse é que assessor que trabalha mesmo. Desde quando ele era de Borrasópolis, inclusive. Mas ele continua sendo de Borrasópolis, agora está emprestado para Ivaiporã. Né, mas é um companheiro nosso, um amigo nosso de muitos anos aí, desde a primeira... Sabe que a primeira cidade que eu entrei no Vale do Ivaí foi aqui em Borrasópolis. Foi Borrasópolis. Exatamente. 98, exatamente. E olha, construímos uma bela história aqui junto com tantos companheiros, junto com tantas conquistas aqui. E agora tendo o privilégio de poder com o governador Ratinho Júnior, poder trazer mais oportunidades aqui também para o nosso município. Sobre a sua agenda, sobre a carreta, mais alguma observação? Fica à disposição. Então, eu até acabei não falando muito, né? Mas nós temos ali impressora 3D, nós temos ali corte laser, né? E isso pode ajudar a cidade como um todo, né? Nós temos lá o óculos de realidade virtual. Nós temos, cada cidade tem eu não sei, o Senac participando, o Senai participando, as universidades estaduais participando também, para poder trazer experimentos. Mas isso é o quê? É a amostra grátis que nós queremos fazer depois do Centro de Inovação. Só que para chegar lá, nós vamos ter que cumprir uma jornada aqui. E é isso que eu vim desafiar aqui o nosso prefeito, os nossos vereadores. Já falei que os vereadores estão muito entusiasmados também, principalmente os vereadores do Avante que estiveram conosco lá, o Gustavo, o Castilho e o Ney, né? Mas eu tenho certeza que toda a Câmara vai estar também apoiando isso, né? A própria Prefeitura, né? O Didi, o Di, para que a gente possa fazer essa jornada. E se Deus quiser, eu quero estar aqui no final do ano, no começo do ano que vem, para a gente inaugurar o nosso Centro de Inovação aqui da cidade de Borrasópolis, que vai ser modelo para todo o nosso Vale do Ivaí, por que não dizer para o Paraná. Desafio aceito, Didi?
Opa, tamo junto. É mais coisa para Borrasópolis, né? Isso. E é igual eu falei, o Alex sempre é a pessoa certa no lugar certo, né? A gente vê o Alex falar, é gostoso que o Alex fala com conhecimento, com propriedade, né? Isso que é bom para nós. Exato. Alex, obrigado pela visita, pela entrevista, dizer que a gente está à disposição, a rádio é tua, pode dizer o que deseja aí, a gente está sempre à disposição, passe sempre por aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Berimbau. Obrigado a toda a equipe aí competente da nossa Rádio Nova Era. Um abraço de parabéns aí. E, olha, sempre muito bem organizada. Comece pelo atendimento das meninas ali, ó, muito simpáticas lá, trazendo o carinho aqui para as pessoas. Parabéns à equipe competente aqui, né? Falando de talentos, falando de tecnologia aqui. Quer dizer, uma equipe está antenada com o que está acontecendo no mundo. Né? A gente conversa sobre a questão local, a questão regional, mas estão atendados ao que está acontecendo no mundo como um todo. Isso é muito importante aí de tantos anos que eu acompanho aqui a nossa Nova Era. E agradecer muito, viu, Didi, a sua parceria, a sua amizade, o seu companheirismo, com você também, Didi, ao longo desses anos aí. E vamos construir grandes coisas, eu não tenho a menor dúvida, para a nossa querida cidade de Borrasópolis e para o nosso Vale do Ivaí. Muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E vamos para a carreta agora. Vamos para a carreta. Mais alguma mensagem, Didi? Não, só agradecer o Alex, o Gaspar, que é uma pessoa que é de Borrasópolis, né? O Gaspar, quando ele anda para as ruas aqui em Borrasópolis, a gente vê que ele é aqui de Borrasópolis, porque o povo tem um carinho muito grande pelo Gaspar, e o Gaspar tem por Borrasópolis, tanto é que ele está sempre aqui também, né? Então, obrigado a vocês da Nova Era, né? E vamos lá para a praça, lá para a gente poder estar participando e vendo desse ganho que Borrasópolis está tendo com essa carreta da inovação. Obrigado pelo convite, Deus abençoe. Tá aí então as informações aqui através da programação da Rádio Nova Era. Daqui a pouco volta Roberto Júnior, show da manhã. Rádio Nova Era. Precisou do Detran? Vá ao Detran.